Bom dia a todos, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês essa manhã de sexta-feira. Vamos aqui agradecer a Deus por mais um novo dia, estar na presença dEle, para a gente meditar aqui mais um capítulo da palavra do livro de João, capítulo 3. Vamos agradecer a Deus, Pai, nesta manhã, por aqueles que estão aí vendo essa mensagem, que estão aí online, ao vivo, acompanhando mais esse dia. Para quem vai acompanhar depois, vai ficar gravado aí no Face. Alguém quiser depois curtir, compartilhar, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. É isso que a palavra tem que ser feita no Evangelho, é ser pregada a toda criatura, né? Sem cobrar nada, porque em Mateus 10:8 fala, né? De graça recebeste, de graça devemos dar. O Evangelho, amados, é dom gratuito de Deus, é para ser dado de graça, não é para ser cobrado, não ser feito nada. É para a gente compartilhar daquilo que o Senhor deu para a gente, vida, né? A graça da salvação por meio da fé em Jesus. Então eu agradeço a Deus nesse momento e ao Senhor por estar aqui na presença dEle. Para a gente agradecer pela vida de cada um que vai acompanhar e que o Espírito Santo de Deus possa nos santificar, nos fortalecer, nos edificar, a mim e a todos os ouvintes dessa mensagem. Amém? Vamos aqui ler o livro de capítulo 3 do livro de João. O novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele? Então aqui a gente está vendo no versículo 2 que Nicodemos, que era um dos sacerdotes, dos religiosos, reconheceu que Jesus era o mestre. Jesus era o Messias. E você vê que ele reconheceu que os milagres que ele fazia eram através da vontade do Pai que está no céu. Não era por Beelzebul, como muitos fariseus achavam. Né? Achavam que ele expulsava pelo nome de Beelzebul, né? O príncipe dos demônios. Não. Tudo que ele fazia é pela vontade do Pai que está no céu. E Jesus respondeu-lhe, declarando em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando o Senhor fala aqui que não nascer da água, amados, que nascer da água? Quando o João Batista batizava na onde? Nas águas. Então dali, quando você é batizado nas águas, você deixa aquele homem velho para trás, você deixa aquela mulher velha para trás, você deixa aquele jovem velho para trás. Você deixa aquela pessoa velha, aquelas atitudes que você fazia. Né? Você vivesse no mundo, vivesse para o mundo, vivesse para as coisas do mundo, o pecado, as baladas, as festas, você vai deixar tudo para trás essas coisas que você fazia. E dali em diante você vai ser uma nova pessoa em Cristo. Vai ser uma nova pessoa. Dali em diante você vai mudar, vai deixar aquelas coisas velhas, vai deixar aquele eu para trás, vai deixar o pecado para trás. E dali em diante vai procurar andar em santidade, em obediência à palavra. É isso que o Senhor fala, né? Nascer de novo. Ser uma pessoa nova, ser uma pessoa em Cristo, né? Ser livre em Cristo, né? Livre em Cristo. E para o Espírito, né? Porque João batizou com água e Jesus veio para batizar com o Espírito, né? O Espírito Santo. E ele fala que não poderá entrar no reino de Deus. Então aquele que for crer, reconhecer Jesus como seu único Salvador, confessar, deixar a pessoa velha para trás e se tornar uma nova pessoa em Cristo,
aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê, confessa Jesus, deixa o homem velho, a partir dali em diante se torna nova pessoa e for batizado nas águas, será salvo. Por isso ele fala da água e do Espírito. E do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Todo ser humano ele tem um Espírito. Todos nós temos o corpo, formado por corpo, alma e Espírito. Então, quando a pessoa morre, o Espírito volta para Deus. A alma, ela vai ficar até o julgamento dela. Certo? O céu ou o inferno. Vai depender de acordo com as obras das pessoas aqui na Terra, né? Aí vai ser julgado conforme as obras, né? Nossas ações, nossas atitudes, né? O que fizemos, o que deixamos de fazer. Todos serão julgados conforme as suas obras. Então, o Espírito é isso. O Espírito volta para Deus. Então, você já tem um Espírito. Quando você é batizado no Espírito, você já começa, aquela sintonia do teu Espírito fica conectado com Deus. É aquela conexão com o Criador. Todo ser humano tem um Espírito. E todos foram comprados por um alto preço por Jesus. Pelo amor de Deus por nós. Continuando com o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que vive na carne, ou seja, nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de te eu haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus quer dizer com isso? O vento, a gente pegar o vento. O vento às vezes ele sopra para uma direção, de repente está em outra direção. O vento pode vir, ele pode ter várias direções. Né? Ninguém sabe onde ele vem, né? Fala assim, né? Mas não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Não sabe onde vai terminar. Assim ocorre também com aquele que nasce do Espírito. Quando você toma a cruz de Jesus, você vai até onde o Senhor mandar. Então você é do Espírito. Você vai viver para Ele, no Espírito. Então você vai acompanhar onde Ele te mandar. Então você vai ser como um vento. Você vai onde o Senhor te levar. Onde o Espírito te levar. Versículo 9. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes esta verdade? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assunto da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, Jesus aqui replica, né, com Nicodemos sobre assuntos da terra. Ele fala aqui: se falando em assunto da terra, não crê em Jesus, né? Não crê nele, imagine se falasse as coisas celestiais, então. As pessoas hoje não compreendem mais as coisas dessa terra. Imagine as coisas do céu. Imagine, cara, você viver eternamente com o Senhor. Você pisando sobre o ouro e a prata, a nova Jerusalém celestial. Quantas pessoas hoje não brigam por bens materiais, pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro, correndo atrás de riquezas, querer ficar rico, mudar de vida, ter uma casona, ter uma mansão, ter um carro do ano, né? Amado, são coisas da terra. São coisas da terra. Essas coisas vai ficar tudo. Imagine lá no céu, você pisando sobre o ouro e a prata, você andando sobre o ouro, você pisando na nova Jerusalém celestial. Imaginou, amados? Você na eternidade com o Senhor pisando no ouro e a prata. Enquanto aqui na terra muitos brigaram, até morreram, deram por sua vida.
por causa do dinheiro, por causa das riquezas, por causa dos prazeres dessa terra. Então a gente tem que juntar os tesouros no céu. Essa terra aqui, a gente não vai levar nada, somos apenas de passagem. Somos apenas de passagem neste mundo. Todos estão apenas de passagem. Mas aquele que crê e confessar Jesus, mesmo que morra, viverá para viver na eternidade com o Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aqui. Lembra quando Moisés levantou a serpente? Dois olharam para a serpente, não morria, né, por causa do veneno, mas teve muitos que morreu, né? Então ele levantou a serpente para que todos fossem curados. E desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem. Então quem foi levantado? Jesus. Jesus desceu, tornou semelhante a nós, veio do céu, como se diz aqui no versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser que aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ele veio do céu e desceu. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, amados. Todos que creem em Jesus, todos que confessar Jesus como seu único Salvador, como seu único mediador, como único advogado, e seguir a Ele, tomar sua cruz junto com Ele, assim como Ele tomou, carregou seus pecados, suas enfermidades por todos nós. Aquele que crê e conhecer vai ter vida eterna. Entendeu? A gente sabe, amados, que o inimigo de Deus, né, Satanás, pai da mentira, ele também crê em Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado, amados. A gente tem que crer, né, crer e viver como Jesus ensinou. Porque é fácil, muitos falam assim, eu creio em Jesus. Eu reconheço Jesus, mas vivo de maneira errada. Não vivo de acordo com a palavra. Não vive em obediência aos principais mandamentos que o Senhor deixou. Querem viver de qualquer maneira. Usar da graça para viver de qualquer maneira. Para viver no pecado, para vestir a capa do pecado. E não é bem assim. Porque quando a gente se torna uma nova pessoa, a gente deixou aquelas coisas velhas para trás. Então a gente não pode voltar para as velhas práticas do homem velho. Procurar viver coisas novas no Senhor, entendeu? Da liberdade com Cristo. Saber discernir o que é bom e o que é mal, o que edifica e o que não edifica, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente ouve, os lugares que frequentamos. Então é isso que a gente tem que analisar. Então, quando a gente deixa o homem velho, você deixa coisas velhas para trás, coisas que não agradam o Senhor, aquelas coisas que não agradavam a Deus. E hoje, como nova pessoa em Cristo, você vai procurar andar o quê? Na palavra, na obediência, que daria uma nova pessoa. Não é que você não pode trabalhar, não é que você não pode ter um lazer, pode, mas discernir onde você vai, que lugar você frequenta, onde, com quais amizades, o ambiente, que tipo de música edifica. Cuidado, irmãos, cuidado com certos lugares. Cuidado, irmãos, a gente tem que ser muito vigilante. As pessoas usam da graça da salvação para continuar vivendo nas coisas velhas. E não é muito por aí. A gente tem que ter discernimento. O que é bom, o que é bom. O que edifica, o que edifica. O que tipo de conteúdo que você está assistindo. Que tipo de vídeo que você vê. Que tipo de música que você ouve. Que tipo de ambiente. Pessoas que você anda. Se é com as pessoas que têm o mesmo ponto de vista do seu. Né? Se é de Deus, se não é de Deus. A gente não pode ficar na roda dos escarnecedores. Muitas pessoas vivem na roda dos escarnecedores. Deus cobra da gente isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado, amados. Muito cuidado de ser vigilantes em questão da graça da salvação. Não usar da graça
para viver de qualquer maneira. Entendeu? A gente tem a graça, deixar o homem velho ser uma nova pessoa, mas ser atento, ser vigilante. Amém? Porque Deus, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas sim para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então aqui fala, Deus envia seu Filho. Quando Deus enviou seu Filho, há mais de 2000 anos atrás, tornou semelhante a nós, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para trazer a salvação por meio da fé nele. Então, quando você confia, você dá toda a sua confiança em Jesus, no Filho de Deus, você vai ser salvo por meio dele. É a sua fé, é a nossa fé. É depositar a nossa confiança nele. Deixar ele conduzir a gente, deixar ele guiar a gente. Entendeu? Assim como fala, quando o vento vai, o vento sopra. Deixar ele nos guiar, deixar ele nos levar. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nós. Então, a gente fala, ele não veio para condenar. Se você está no pecado hoje, se você está vivendo de uma maneira errada, que não agrada o Senhor, ainda há uma chance para você. Ainda há uma esperança de salvação. Só a partir do momento que a gente começar a buscar o Senhor, em espírito e em verdade. Buscar aqui dentro da palavra. A palavra que se fez carne no meio de nós. Se tornou semelhante a nós. Então quando a gente busca essa palavra, quando a gente começa a ler, começa a meditar, começa a se colocar na presença de Deus, então por meio da palavra, você vai ser salvo. Por meio da sua fé em Jesus. A palavra que se fez carne. A palavra que fez o céu, a terra. Tudo que você tem de ver hoje foi feito por Jesus. E porque ele estava lá no princípio com o Pai, com o Criador. Então, é a palavra. Ele profetizou, e haja luz, e houve luz. E haja as águas, e houve as águas. Então, o poder da palavra. A palavra que desceu no meio de nós. Então aqui fala que aquele que crê e depositar toda a sua confiança, deixar a sua vida errada para trás, o homem velho, daí em diante aceitar Jesus, confessá-lo, e daí em diante andar como uma nova pessoa em Cristo, e crer, não será condenado. Mas quem não crê, já está. Aquele que não crê, aquele que só fala a boca para fora que crê em Jesus, mas não anda em obediência, vive andando de forma errada, nos lugares errados, frequentando lugares que não deve. Continuando as velhas práticas do pecado, continuando vivendo de qualquer maneira, pode ter certeza, já está condenado. Já está condenado, porque está negando a verdade. Está rejeitando aquele que pode salvar. E só Jesus a nós, que pode salvar o ser humano do pecado, pode salvar o ser humano de uma enfermidade, pode salvar o ser humano de qualquer situação. Só Jesus Cristo, não existe outro. Amém? No versículo 19, continuando aqui, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Aqui Jesus fala aqui que quando ele veio para ser a luz do mundo. Mas os homens amam mais as trevas do que a própria luz. Por causa das suas obras, das suas obras malignas. Né? Feitiçaria, idolatria, adultério, promiscuidade, imoralidade. As obras da carne, né? Como está lá em Gálatas 5. Então as pessoas amam mais essas coisas da carne, as coisas da terra, os prazeres da injustiça, do que a luz. Aquele que ama mais esses prazeres, odeia a luz. Aí fala aqui, ó.
E todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não quer se aproximar da luz. E tem medo que suas obras más sejam expostas. Tem pessoas que às vezes não suportam a tua presença. Às vezes, quando você está num lugar, se você, no seu trabalho, seja na rua, qualquer lugar, muitas pessoas às vezes têm medo de aproximar de você. Por quê? Porque a luz que sai dentro de você, aquela luz que está em você, aquela essência de Deus que está dentro de você, aquela essência, a pessoa percebe que você tem o Espírito de Deus, você tem a luz do Senhor na sua vida. Então, o que acontece? A pessoa tem medo de se aproximar. Com medo do quê? Com medo que as suas obras, que os seus pecados sejam expostos. Então ela tem medo. As pessoas que, em vez de querer saber mais sobre essa luz, como querer essa luz, como ter essa luz, as pessoas ficam querendo se afastar de você, ou às vezes com medo, né, que você exponha. Entendeu? É assim que funciona. Então, por isso que a gente tem que ser muito vigilante com as pessoas em nossa volta. Tem pessoas que se dizem boas, que se dizem isso, aquilo, mas o coração está cheio de maldade. Entendeu? As pessoas estão cheias de maldade. Na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Então a gente tem que ser muito vigilante com pessoas. Não importa, seja no trabalho, seja na rua, seja no dia a dia. Mas quem pratica, no versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém, irmãos? Bonita a palavra, é forte na mensagem, né? Para a gente refletir. Vamos ler aqui no versículo 22, aqui já fala aqui de João Batista, continuando aqui a meditação, capítulo 3. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizando. E João também estava batizando em Enom. Então, enquanto os discípulos e Jesus ali batizava, João também estava batizando em Enom. João Batista, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Ele batizava com água e Jesus batizava com Espírito. E o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Aqui era Jesus e os discípulos, né, que estava falando, né? Ao que João esclarece: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então Jesus, ele mesmo fala: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor, que como preparando o povo para a vinda do Messias. Então João Batista, ele estava preparando o povo, batizando com água. E o apóstolo João, e o discípulo, e João Batista fala: eis que um que virá, que não sou digno, esse batizará com o Espírito. Entendeu? O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui ele fala que é necessário que o nome do Senhor Jesus cresça e o dele diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que é o Deus verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações.
O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que interessante, né? No versículo 34 ele fala aqui, ó, pois todo enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. Então, amado, o que a gente pode tirar de exemplo desse versículo 34? Quando uma pessoa se diz ser um profeta, se diz ser um enviado do Senhor, então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque aqui fala, Deus não dá o Espírito com limitações. Ele não dá limitações. Ele dá cheio do Espírito Santo. A pessoa tem, através da oração dela, essa pessoa crê, é curada. A pessoa tem autoridade sobre demônios. Então, Deus não dá nada sem limitações. Toda a autoridade de Deus para falar. E aqui fala, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê, não verá a vida, mas a ira de Deus. Então aquele que não crê no Filho, que não crê em Jesus, que não reconhece Jesus como o único Salvador, a ira de Deus vai permanecer sobre ele. A ira de Deus está sobre ele. Entendeu, amados? Então aqui essa palavra hoje, eu venho aqui encerrar, né, esse capítulo. Amanhã viemos com o capítulo 4. Temos que agradecer neste momento a presença de Deus, através do Espírito Santo. Essa palavra, né, para a nossa reflexão, para nossas vidas. E a gente procurar ser uma nova pessoa em Cristo. Né? Andar como o Senhor quer, né? Como o Senhor Jesus ensina. Para que possamos participar da vida com Ele, né? Na eternidade. É isso que o Senhor quer para nós. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar o pecador, a todos. A todos aqueles que nele creem, depois da sua confiança, vai ser salvo. Só que a gente tem que confessar, a gente tem que mudar, deixar a pessoa velha e ser uma nova pessoa. Deixar as coisas erradas, procurar andar em obediência à palavra. Amém? Então fica de reflexão, que cada um analise a si mesmo, como eu digo assim, eu também me coloco nesse meio, né? A gente também tem que analisar nós também. Muitas vezes as pessoas acham, esse cara está pregando aí, agora porque conhece a palavra, eles acham que é o cara. Não sou ninguém não, mas sou apenas um homem, como qualquer um, a serviço do Senhor, para pregar o Evangelho, para pregar a verdade. Não tenho que falar que sou melhor ou maior que alguém. Não existe servo maior que seu Senhor. O único que é digno de todo o poder, de toda a honra e glória é o Senhor Jesus Cristo. Para que o nome dele, é como diz aqui, ó, no versículo 30, fala aqui, ó, é necessário que o nome dele cresça e o meu diminua. Então, é necessário que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que o meu diminua. Não é glória para mim, é glória para o Senhor. A honra e a glória é dele. Eu sou um ser humano, sou um simples ser humano, comedor de arroz e feijão como qualquer um. Então eu não sou aqui para dizer que eu sou melhor ou maior do que ninguém. Amém? Que Deus abençoe esta manhã a vida de cada um aí. E que a gente medite esse capítulo, a gente analise nós mesmos, né? Cada um analise-se a si mesmo, para a gente se fortalecer espiritualmente, né? Se preparar para o grande dia, porque Jesus está às portas. Compartilha, tá? Compartilha aí, curte aí o vídeo, compartilhe essa mensagem para que seja mais pessoas, para que mais almas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Essa palavra ela tem que ser pregada no mundo inteiro. O Evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, para que todas as almas sejam libertas, sejam salvas através da palavra. Através da palavra. Amado, desses dias, vou contar um testemunho aqui. Eu achei interessante o que aconteceu comigo, uma experiência. O irmão aqui falou, né, te mandaram mensagem, ele falou, ó, vai lá no calçadão, tem um irmão lá pregando. Tá bom. Aí, irmãos, eu ia lá. Aí eu senti no coração que não era para ir lá, que era para mim na rodoviária. Aí isso aí, como a caixa de som não cabe na minha bolsa, né?
eu estou tentando vender ela, pegar uma caixinha menor. Aí eu peguei e fui com o carro do meu pai. Como tinha umas coisas para resolver lá, né, comprar umas coisas, eu falei, vou com o carro do meu pai. Aí eu fui, levei a caixinha e preguei lá na rodoviária, mano. Só que eu não filmei, né, não filmei a pregação. Eu fui o que o Senhor mandou, tocou no coração, eu fui lá. Vamos obedecer, né? Amados, teve uma alma lá que alcançou a palavra. Então aquela pregação que eu fiz era para ela. Às vezes era para mim ter ido para outro lugar, mas o Senhor me indicou outro. Não, você vai à rodoviária. E lá na rodoviária, amados, uma alma foi alcançada pela palavra. Eu acredito que outras pessoas ali também devem ter ouvido e devem ter tocado no coração em querer buscar o Senhor. Mas aquela alma ali precisou. Na hora que eu falei sobre vício, sobre essas coisas, né? Quem vive nos vícios da bebida, do cigarro, essas coisas, né? Que está destruindo o tempo dele, porque nós somos tempos do Espírito. Na hora que eu falei que essas coisas Deus abomina, tipo assim, quem estiver praticando não vai dar o reino de Deus, que fala da Escritura. O rapaz jogou cigarro na hora, mas depois ele veio pedir oração, pediu uma orientação, levei ele na casa do avô dele. A irmã dele não queria aceitar ele de volta por causa das coisas erradas que ele fez lá atrás, na casa do avô. Aí eu falei do filho pródigo. Aí eu falei para ela, moço, dá uma oportunidade pro seu irmão. É seu irmão. Ele está perdido nas ruas aqui. E aí? É seu irmão. Se eu ficar nessas ruas aqui, perigo de alguém fazer algum mal para ele, a gente sabe que hoje em dia a maldade está aí. Dá uma oportunidade para ele. Dá uma chance para ele ser uma nova pessoa. A palavra de Deus tocou no coração dele. Aí eu dei tipo assim, eu tinha uma Bíblia, né, que eu tinha ganhado do irmão, né? O irmão que me deu. Uma Bíblia do meu subisco. Eu comprei outra para mim aqui para pregar na rua, né? Eu peguei e dei. Eu dei a Bíblia para ele e falei, pega essa Bíblia aqui e lê. Pega ela, lê de começo ao fim. E busca Deus, né? Procura um trabalho, acerta a sua vida, sai da vida errada. Para que Deus possa te abençoar, irmão. Aí, quer dizer, a palavra de Deus tocou. Por quê? Porque a pregação era para ele. O irmão falou para mim num lugar, mas o Senhor me tocou. Não, você vai nesse lugar hoje. Então, mas a gente tem que seguir aquilo que o Espírito Santo quer. Por quê? Porque sabe que ali vai ter um fruto. Ali a palavra vai tocar no coração de alguém. E eu creio, irmão. Deixei meu contato lá, o canal, para ele acompanhar. E eu torço para que ele um dia esteja participando com a gente aí, né, nos cultos domésticos. Um dia a gente poder encontrar nas ruas, ele pregando também o Evangelho. Eu creio que ele vai ser um pregador lá. Deus vai levantar ele no bairro dele. Então a gente tem que fazer o quê? Pregar o Evangelho, irmãos. Para que as almas sejam alcançadas. E era uma alma que já foi de igreja. Ele deixou o primeiro amor. Ele se afastou. Não sei por qual motivo, né? Se foi dependente dele, ou se foi por causa de um mau pastor que não cuida das ovelhas. Então eu não posso julgar sem saber, né? O que realmente foi, por que ele se afastou. Eu não cheguei a conversar isso com ele. Porque hoje em dia tem muitos pastores que só falam de dinheiro, prosperidade, dinheiro, isso, e não prega espiritual. E não prega um cuidado espiritual com as pessoas. A gente tem que tratar o espiritual das pessoas. É isso que o Evangelho prega. É curar não só as enfermidades físicas, mas também o espiritual, o emocional. É isso que o Evangelho é para ser usado, para tratar o espiritual, o emocional das pessoas e fortalecer as pessoas na fé. Então, esse é o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. Não é prosperidade. As prosperidades vêm conforme a sua busca em Deus. Porque o Senhor fala, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a gente tem que andar procurando em obediência a Deus, estudar a palavra, meditar, procurando a santidade. Aí assim, as outras coisas que nos necessitam, Deus vai prover trabalho, vai te dar sabedoria, e você vai mudar a sua vida.
Por isso que é importante, amado, a gente buscar Deus em primeiro lugar. Porque assim Deus faz as outras coisas. Amém? Foi lindo, amados. Foi lindo demais. Foi emocionante o encontro dele com a irmã dele. Foi maravilhoso. Eu vi que aquela situação, o Senhor me deu um problema para mim resolver. Eu levei, Deus tocou no coração, eu leva ele. Levei. Ele não queria ir, por medo de ser rejeitado. Eu falei, vamos tentar. Não pode tentar, vamos lá, vamos confiar no Senhor. Quem sabe o Senhor toca no coração da sua irmã. Aí, vamos. Aí conversando com ele no carro. Aí ele mostrou o caminho, levei até lá. Chegou lá, irmão. Era a irmã dele que ia atender. A irmã dele falou as coisas para ele. Falou para mim o que aconteceu lá atrás. Aí eu expliquei, falei, dá uma oportunidade. Dá uma alma aí, ó. Podia estar aí no mundo aí, se cair nas mãos erradas, cair na mão de alguém. E aí? Está voltando para vocês, para a família. Deixa, dá uma chance para ele, ele vai mudar. Vamos deixar. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Orienta ele aí. É um irmão. Lembra do filho pródigo? O filho que tomou todos os bens, né? E pegou todos os bens, toda a herança do pai e gastou tudo. Com mulherada, com tudo que tinha. Gastou com tanta coisa, depois voltou. E o pai o quê? O acolheu. A gente, amado, tem que aprender a perdoar. Muitas vezes dói, machucado, mas às vezes é importante o perdão. A restauração para que Deus possa transformar. Através do amor e da misericórdia também. A gente tem que pensar nisso aí. Amém, amados? Que Deus abençoe. Fique de reflexão e compartilhe. Tá? Compartilhe essa live aí para que mais almas sejam alcançadas. O meu propósito do Evangelho, irmãos, não é ganhar dinheiro. O meu propósito do meu trabalho é levar a palavra, a mensagem do reino. Para que todos sejam alcançados pela graça e pela misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Que veio ao mundo não para condenar, e sim salvar. Nós estamos perto do fim, amados. As palavras estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Então a gente tem que... Está na hora do povo acordar. Por quê? Porque o Senhor virá como um leão agora. Como ele veio ao mundo para salvar, há mais de 2000 anos atrás, veio como um cordeiro, agora ele virá como um leão. Ele virá para julgar as nações. Entendeu? Ele virá para julgar as nações. Então, vamos botar nossa barba de molho, né? Joelho no chão, se arrepender dos maus caminhos, andar em santidade, procurar viver em obediência, para que você possa ser salvo, para que você possa ser guardado da provação que virá sobre todos os habitantes da terra. Deus vai permitir que todos os homens sejam provados. Sejam provados. Porque quem quiser entrar no reino do céu, amados, vai ter que ser provado, vai ter que ser refinado no fogo. Ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira, não. Quer entrar no céu? Santidade, obediência à palavra. Sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Então reflita, analise-se e compartilhe, amados. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima manhã e um ótimo final de semana abençoado. Amém?